Fala galera do Revival, vocês estão felizes ainda? Seguinte, eu vim trazer uma palavra para você e eu tenho uma coisa a te dizer. Sabia que você pode ser teimoso? Vamos para as escrituras que eu te mostro mais. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19, a partir do verso 8, que diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Cara, Paulo, ele acabou de chegar na igreja de Éfeso. Só que a cidade de Éfeso, ela tinha algo peculiar. A forma de renda maior que eles tinham eram de venda de estátuas ou de esculturas das deusas que eles adoravam. Ou seja, a Diana. Diana era o nome da deusa que eles adoravam. E aqui quando Paulo ele chega, ele começa a pregar a palavra de Jesus e o povo logo em seguida aceita a palavra que eles estão recebendo, aceitam as curas, aceitam os milagres. Só que como Jesus entra, automaticamente as coisas ruins têm que sair. Então, quando Jesus chega, as pessoas elas automaticamente têm que parar de fazer as estátuas de Diana, têm que parar de adorar a deusa Diana. E aí entra a teimosia de algumas pessoas, a teimosia de não fazer aquilo que Deus pede para você fazer. E eu consigo refletir em muita coisa no nosso tempo, o quanto a gente é teimoso com Deus. Sabe, eu vou dar um exemplo, aquele relacionamento que talvez Deus te mandou parar e você foi teimoso e não parou com ele, você não respeitou a ordem do Senhor. E sabe, 4 coisas que a igreja de Éfeso fez mostram um 5º erro crucial do porquê que eles estavam vivendo tudo isso. E eu vou falar para vocês. O primeiro erro da igreja de Éfeso é a teimosia, que é não obedecer ou aceitar aquilo que Deus mandou você fazer. Outro exemplo, Deus mandou você parar de fazer alguma ação e você não faz. Você está teimando contra a palavra de Deus. E esse foi o primeiro erro da igreja de Éfeso. O segundo erro, a descrença. Porque logo em seguida da teimosia, a teimosia ela gerou uma descrença com as pessoas de lá. Porque quando Deus te manda você fazer alguma coisa e você não quer fazer o que Ele falou, automaticamente você começa a desacreditar no plano que Ele está falando para você. Se Deus está te mandando parar com um relacionamento ou parar com alguma atitude e você não quer parar porque você gosta dela ou porque você não consegue, automaticamente dentro de você está falando, cara, eu não preciso parar para que o plano de Deus se realize em mim. Eu não preciso me segurar para que as coisas que Deus falou aconteçam. E aí você começa a desacreditar daquilo que Deus está falando para você. Terceiro erro, falar mal do caminho. Quando a gente começa a desacreditar e Deus continua a falar pra gente, cara, você tem que parar com isso, cara, você tem que parar de fazer essas coisas. E a gente não quer parar, automaticamente a gente começa a falar mal daquilo que Deus quer fazer. Do tipo, cara, eu não preciso, vou dar um exemplo, eu não preciso parar de fumar para eu seguir os planos de Deus, eu não preciso parar de beber para eu completar a obra que Deus quer na minha vida. E na verdade eu nem sei se é isso que eu quero, na verdade eu nem sei se são essas coisas são verdade e a gente começa a falar mal, não só para nós mesmos, mas como para as pessoas, chegando e falando, cara, você não precisa viver isso, aqui no mundo tá melhor. Percebam o que 3 erros estão fazendo com a gente. E o 4º erro, o tumulto, que é o que eu falei, além da gente começar a gerar problema em nós, de não queremos acreditar no que Deus está falando, a gente começa a levar isso para as outras pessoas, chegando e falando para elas, cara, não é necessário você parar, cara, não é necessário você parar de se relacionar com aquela pessoa. Então percebam o que a teimosia começou a gerar. A teimosia, ela começou a gerar a descrença. A descrença começou a falar mal do caminho de Deus. E falar mal do caminho de Deus começou a gerar um tumulto dentro da igreja ou dentro do ambiente que você congrega. E cara, esses 4 erros, eles podem ser definidos em um só.
que é se importar mais com um pecado que te sustenta do que com um Deus que te salva. Cara, vocês já pararam para ver que esses 4 se referem a só uma coisa? Não querer largar aquilo que Deus mandou você parar de fazer. A teimosia com o que Deus pede pode gerar o quinto e a pior coisa, que é se importar mais com o seu pecado do que com o que Deus está falando. Isso tudo mostra que a igreja de Éfeso, ela aceitou sim a palavra de Deus, só que quando foi necessário eles pararem de fazer o que eles estavam fazendo de errado, eles automaticamente recuaram e começaram a desacreditar. E aqui diz que por causa disso Paulo se afastou deles. Então, cara, pensa comigo o seguinte: o que Deus tem falado para você parar de fazer e você tem sido teimoso? Sabe, a teimosia às vezes tem nos tirado tantas coisas que a gente poderia estar vivendo com Deus, mas por causa da gente não querer parar de fazer algo, da gente ser teimoso, a gente está perdendo tudo isso. E automaticamente a gente está gerando essas 5 coisas, que é a descrença, o falar mal, o tumulto, o se importar mais com o pecado e, logo, a grande teimosia. Tudo isso gira em torno daquilo que damos a real importância. Jesus, quando ele vem, ele automaticamente expõe o seu pecado para fora. Não para que você seja humilhado, mas para que você entenda que é necessária uma mudança. A gente muitas vezes prega sobre Jesus, mas esquece de pregar sobre o Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o mesmo, ele é Jesus Cristo, não uma pessoa é Jesus, a outra é Cristo. Jesus é aquele que te abraça quando você está precisando de um consolo. E o Cristo é aquele que vem e fala, cara, você precisa mudar. Não vamos negar o Cristo de Jesus, não vamos negar a mudança que Jesus traz. Porque pode ser muito fácil, às vezes, a gente aceitar aquele que nos consola, mas difícil de aceitar aquele que nos exorta. Entenda, uma teimosia fez com que a igreja de Éfeso se entrasse em todo esse bololô aqui. E agora eu te pergunto, você tem sido teimoso com Deus em alguma coisa? Será que Deus tem pedido para você parar com alguma coisa e você não para? Cara, pega como exemplo a igreja de Éfeso. Uma teimosia pode gerar algo muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Saí do esquadro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhem, mandem mais sugestões de vídeos, de temas que a gente possa fazer. E eu espero mesmo que essa palavra tenha entrado no seu coração. Vamos deixar de ser teimoso com Deus. Vamos começar a fazer aquilo que Ele pede, porque o plano dele é totalmente maior do que os nossos planos. Fiquem com Deus. Até mais. É nóis.